Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais uma aula da nossa disciplina de implantação e logística de canteiro de obras, tá? Pessoal, antes da gente começar, eu sempre faço um recapitulando com vocês, né, de maneira rápida. Então, a gente começou essa disciplina falando lá atrás, né, do que é logística, quais são os principais conceitos associados à logística. Falamos também, né, do que são canteiros de obras, né, que são estruturas temporárias, né, de caráter temporário, né, que são montadas para viabilizar toda a instalação de uma obra, né, como se fosse uma indústria, né, um chão de fábrica de uma indústria, só que a indústria da construção civil, né. Falamos que existem alguns tipos de canteiros, a gente tem canteiro, né, amplo, canteiro restrito, canteiro longitudinal. Cada um desses canteiros vai ter uma problemática diferente, cada um deles vai ter posso até dizer, vai ter um escopo de funcionamento, né, um escopo de ideia de montagem totalmente diferente um do outro. Então a gente não tem, né, canteiros iguais. A gente até viu, até teve até uma aula que a gente falou disso, né? Todo canteiro de obra é igual? Não existe canteiro de obra igual. Por mais que a obra seja similar, o canteiro, muitas vezes, muitas não, a maioria das vezes, ele é diferente. Vimos que o planejamento logístico, né, de um canteiro de obras, ele começa com o quê? Ele começa com eu conseguir, né, a aprovação da obra. Então a gente viu o seguinte, né? Digamos que você vai começar uma obra. Qual que é o primeiro passo, né? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A gente fala, e agora, né? Eu não sei. O que que eu faço, professor? Né? Eu já vi vários alunos, professor, me formei, consegui uma obra, e qual que é a primeira coisa que eu faço? E agora, né? Eu falo, não lembra da disciplina? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é, você vai conhecer, conversar com o cliente, tal, pegou, vou realmente fazer essa obra. Você vai ter que fazer o projeto de acordo com as normas da prefeitura. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai na prefeitura, né, conseguir o alvará. Então cada prefeitura vai ter sua forma de fazer isso, né? Você vai ter que consultar a prefeitura local e verificar como que eu faço um alvará para o canteiro de obras X. Então eles vão pedir quais projetos eles precisam. Isso depende, pode ser uma casa, pode ser um posto de combustível, pode ser uma indústria. Cada empreendimento, né? Cada empreendimento vai ter a sua documentação necessária. Dependendo, vai ter até outorga, licença ambiental e tal. E a gente viu que a gente tem que pedir o alvará. Uma ressalva, né, que eu sempre falo, para o pessoal não esquecer, porque sempre tem alguém que faz isso, né? Se você for fazer um condomínio, é um condomínio fechado, a sua obra, primeiro você vai pegar e vai pedir aprovação do condomínio. O projeto que o condomínio aprovar, esse daí, aí sim, você vai pegar ele e vai levar ele na prefeitura. Professor, mas por que isso? Né? Porque muitas vezes o condomínio em si, ele vai ter regras, né, normas específicas para aprovação. E geralmente o condomínio tem normas muito mais restritas do que a própria prefeitura, né? Então a prefeitura não restringe, por exemplo, tanto quanto a altura, quanto a recuo, quanto horas de trabalho. Ela não especifica um material de tapume, o condomínio fala, o tapume tem que ser de material tal, a placa da obra tem que ter tal dimensão, o horário de funcionamento da obra é tal. Eles começam a ser muito mais específico que a prefeitura. Então, se eu aprovo no condomínio, quase que com certeza aprova na prefeitura, né? O problema é você aprovar na prefeitura e depois chegar no condomínio e o condomínio barrar. Se o condomínio barrar, você vai ter que mudar. Aí você fala, mas não tem problema, a gente tá aprovando a prefeitura. Não, não pode, porque quando você termina a obra, você tem que pegar o ABITS. No pegar o ABITS, vai ser feita uma vistoria na sua obra. Se nessa vistoria a obra que você construiu não é a obra que está no projeto, você não consegue o ABITS. Então o que vai ter que fazer? Você vai ter que aprovar no condomínio, lá na prefeitura pedir uma alteração de alvará, para eles emitirem um outro alvará em função de um outro projeto, pagar tudo de novo, o processo fazer tudo de novo. Você vai perder um monte de tempo e dinheiro. Então sempre que for fazer, façam primeiro o condomínio, depois vocês vão para a prefeitura, né? Falamos de serviços iniciais, né? De você ter que ir lá, fazer uma sondagem de solo, reconhecer o local, ver se tem ligação elétrica, ver se tem ligação de água, ver se tem ligação de esgoto, né? Se não tem, fazer o pedido dessas ligações, né? Fazer um estudo preliminar, conhecer o local, ver a inclinação do terreno, ver se vai ter que fazer corte, ou se vai ter que fazer aterro, ou se vai ter que fazer corte e aterro. Tem demolição para fazer, não tem demolição para fazer, né? Isso tudo é importante. Verificar todos esses aspectos, né?
O que mais que a gente viu sobre isso, né? Movimentação de terra, contenção, pedido das ligações provisórias, tapume, placa de obra, né? Tem que verificar todos esses conceitos, tá? Depois eu comecei a falar para vocês do canteiro em si, né? Da terraplanagem. Comecei a falar das etapas da obra. Falei, olha, tem a terraplanagem, depois é feita o gabarito, a marcação, não necessariamente depois, pode ser que eu tenha que marcar antes, mas vou fazer gabarito, né? Depois eu começo fundação, estrutura, pilar, alvenaria, instalação e acabamento, né? Eu falo, professor, mas para que, né, que a gente tem que falar dessas etapas? Não dá para a gente aprender aqui toda a execução de uma fundação. A ideia é que vocês entendam que para cada etapa dessa eu preciso de insumos, de pessoas e de equipamentos diferentes. Então o canteiro de obra ele vai mudando, né, conforme as etapas da obra vão passando, né? Para cada tipo de etapa eu acabo tendo um canteiro diferente, tá? A gente falou também um pouquinho, né, do arranjo físico do canteiro, do que tem que ter, da NR18, né, de quais são os materiais. Falamos de depósito de materiais em obras, da importância do almoxarifado, da importância do almoxarife, né, que a gente tem que ter materiais alojados ali, alocados, como se fosse uma loja de material de construção, tudo muito bem organizado, tudo certinho, tudo com seu lugar, catalogado. O almoxarife trabalha junto com o engenheiro, ele tem que saber exatamente que pé que a obra tá, ele tem que ter essa comunicação com o engenheiro, né, saber em que pé que tá a construção e quais são as próximas etapas, quanto que tem de material, que material que vai precisar, para quê? Para ele já ficar a par de fazer pedidos para o setor de compra, né, para comprar esse material, para ver quanto que vai chegar, né, para que a obra não pare por falta de material em nenhum momento, né? Essa é uma das principais ideias, tá bom? Além disso, né, na aula passada a gente falou de alocação de recursos e pessoal, né? Falamos de pensar em fornecedor, de pensar na contratação de pessoas. Muitas vezes você tem certas etapas da obra, né, que precisa de uma equipe específica, essa equipe tem que já estar pré-contratada. Eu não posso, depois que chegar nessa hora, falar, agora eu vou contratar a equipe, vou selecionar, não dá, tem que estar tudo muito bem alinhado, tá? Cada vez mais vocês vão percebendo que a gente vai afunilando no sentido de cada vez mais tem mais coisas para eu percebo que tem mais coisas para eu controlar, né? Na aula de depósito, a gente falou nas características que o depósito tem que ter. Mas a gente não falou muito de controle de estoque, né? Eu não fiquei falando para vocês como que a gente faz para controlar isso. A gente só falou que precisa ter esse controle, né? Então a aula de hoje é uma aula sobre controle de estoque, né? E a gente vai ver aqui alguns conceitos, tá bom? Tá tudo certo? Bom, deixo sempre aberto aqui, né, o chat. Quem tiver dúvida sobre algum aspecto pode ficar à vontade de perguntar, tá? Eu sempre toco direto e depois eu deixo 10 minutos no final. Então, se caso alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar durante a aula, mas se quiser perguntar no final também não tem problema, tá? Então vamos lá, né? Muita gente fala essa frase aqui, ó, estoque é um mal necessário, né? Estoque é dinheiro parado, tá? Essa frase geralmente é dramática para empresas em geral. No entanto, esse mal também ocorre nos canteiros de obras, né? É um dos grandes responsáveis por desperdícios em obra. Isso daqui, gente, é muito complicado de falar assim, isso aqui é verdade. Porque o que acontece? Tem dois lados. Se você deixa muito estoque, realmente é dinheiro parado, né? Por quê? Digamos que a construtora tem que construir uma obra, ela vai gastar 20 milhões de reais para construir. Se você chegar na construtora hoje e falar, me dá 20 milhões de reais para eu comprar tudo daquela obra, eles não têm esse dinheiro. Eles vão recebendo o dinheiro para ir comprando e fazendo as coisas, né? Eles não têm esse montante. O lucro nunca é maior do que o montante. Digamos que a obra custa 1 milhão de reais. Ou sei lá, é muito mais, vai, 20 milhões de reais, é um viaduto. O lucro da construtora com isso é, sei lá, 800 mil, 600 mil, eles não lucram 40 milhões, porque esses 20 milhões, quem vai pagar é quem está contratando eles para fazer esses 20 milhões no sentido de mão de obra, material. Então eles não têm esse dinheiro muitas vezes, eles dão, né, eles vão recebendo e vão fazendo, é uma troca. Quando compra muito material, já o pessoal fala que é dinheiro parado, porque esse dinheiro poderia estar rendendo, poderia estar girando em outras coisas, né? Que é necessário. Só que hoje, atualmente, né, a estratégia já está começando a mudar. Por quê? Porque isso muda conforme o mercado muda. Como assim, professor? Tá muito caro o material de construção civil hoje. Tá muito caro. Então, às vezes, quem pode
compram o máximo que pode para deixar guardado, porque tá só que sobe. Então essa semana é um preço, daqui 15 dias já tá outro preço. Então a gente tá cada vez mais tendo problema com isso, né? Essa é a nuance, né, de economizar por comprar material antes, porque o preço altera muito. A outra nuance oposta a essa é a de educação na obra, né? Muitas vezes, isso já foi provado, tá, por vários estudos, que pessoas que veem que tem muita coisa sobrando acabam não tendo cuidado com o uso. E não é porque tá sobrando que pode esbanjar. Às vezes tem saco de cimento lá a mais, tem coisa a mais, por quê? Porque tá considerando uma outra etapa da obra já, aquilo ali. Né? Não tá ali porque tá sobrando e vai jogar fora. Isso daí acontece com muita coisa, né? Então, começa a ter um monte de desperdício. Aí tem esse outro lado, né? Então, o engenheiro, né, a função dele em canteiro é ter eficiência, produzir a obra, né, com o menor prazo possível, com a maior qualidade possível, tá? Então, ele tem que cuidar do canteiro e do controle de materiais, fazer um planejamento das atividades, né, para que esse canteiro trabalhe de forma a ter produtividade. Né? Eu tenho que garantir isso. Olha, meu canteiro está funcionando, né? X e Y estão no lugar. Como que eu faço isso, né? Primeira coisa é um cronograma, né? Ter um controle ou um planejamento, né, de quais os materiais estarão no canteiro e quando. Então, em função da estratégia de compra, porque eu preciso deixar claro, olha, minha obra está na etapa de fundação. Vai começar a alvenaria semana que vem. Então, já essa semana, uma semana antes, ou até mesmo 15 dias antes, se o pessoal de compras tá alinhado com o engenheiro, eles já sabem que ele já tem que pedir para comprar bloco cerâmico, já tem que pedir para ver a argamassa, tem que ver todo esse material. E aí, quando eles acabam essa compra, já pensam, tá, quando que vai acabar a alvenaria? Ah, a alvenaria vai acabar daqui 20 dias. Já vou pensar qual que é a próxima compra depois. Ah, é material de acabamento? Ele já vai comprando outra coisa enquanto a alvenaria tá em andamento, tá? Então tem que ter um controle muito bom para a obra não parar por falta de material. Obra parar por falta de material, gente, na engenharia é tipo assim, é o cúmulo da vergonha, sabe? É você mostrar assim, olha, eu não consigo gerir minha obra. Acontece por alguma situação específica? Acontece. Às vezes você compra, confia, acha tudo bem, sei lá, tem algum problema sério, né? Não é que nunca acontece, mas quando isso acontece frequente, está acontecendo porque não tem controle, isso daí é o maior sinal de incompetência para qualquer construtora, qualquer empreiteiro, né? É o sinal para cortar o vínculo com esse engenheiro, porque isso aí é o mínimo, né? Então, no canteiro de obras, o controle de estoque ele é aplicado como controle de materiais, né? E se dá conforme a necessidade dos materiais e os serviços da obra exigem para sua execução. Tá, então a classificação dos materiais de construção civil, né? A gente tem materiais brutos, que necessitam de pouca alteração para uso em obra, materiais de fabricação padronizada e materiais de produção personalizada, tá? Material bruto é brita, né? Por exemplo, pedra, bloco, depende, né? Tem os materiais de fabricação padronizada, eu acho que bloco já entra em fabricação padronizada, né? Bloco, azulejo, tudo que eu tenho, tinta, né? São coisas que eu tenho em fabricação, tem um processo, tem um controle certinho. E tem material de produção personalizada, né? Ah, eu quero uma banheira com tal tamanho, eu quero uma pedra cortada de tal jeito, né? Aí depende. Ah, acabei falando até antes da hora, né? Mas materiais brutos são materiais que não precisam de muitas alterações, né? Pelo fornecedor. Grande parte dos materiais da construção civil que podem ser entregues com prazos entre 1 e 5 dias, como madeira, manta asfáltica, pedra, metal, eletroduto, é coisa fácil. É coisa que se você pedir na segunda, até na quarta, quinta, tá lá, tá? Às vezes, dependendo da quantidade, isso é normal, né? Você liga cedo, à tarde, o pessoal fala, hoje à tarde tô deixando aí pra você. Tá? Ah, eu posso confiar que sempre vai ser assim? Não, vai que ele não tem estoque, né? Vai que eu tenho que buscar outro fornecedor. Não dá para confiar. Mas a ideia é sempre essa, né? Tipo, você tem ali um prazo rápido. Porque eu não tenho muito o que fazer com esse material, né? É só realmente pegar de um ponto e levar para o outro. Os materiais de fabricação padronizada são materiais manufaturados com desenhos, né, para sua fabricação ou produção padronizada, por exemplo, acabamento, revestimento, tinta, tem que ter uma cor específica, piso, entre outros materiais que exigem maior cuidado, né, com o prazo de aquisição, pois demandam mais tempo para sua produção. Mas são materiais, né, de maneira geral aí, materiais
industrializado. Então, eu falei para vocês, é tinta, piso, rodapé específico, luminária, tipo de tomada, porta, às vezes, né? São esse tipo de coisa, que depende muito da obra, né? Em função da obra, eu posso ter N tipos de materiais que se encaixam aí nessas categorias. Tá? E materiais de produção personalizada são aqueles que exigem fabricação específica para o projeto, que tem um detalhamento que é só para aquele projeto. Então você pede, vou dar um exemplo, tá? Isso aqui acho que nem entra na construção, mas eu acho que fica mais fácil de vocês enxergarem. Por exemplo, um móvel planejado, né? Móvel planejado, não tem como eu ter um móvel planejado na minha casa e pegar esse móvel e levar para a sua, porque ele foi planejado para minha casa. Se eu pegar ele e pôr na sua casa, ele não vai caber. Ele foi planejado para o espaço que eu tinha. E tem muita coisa em obra que é assim, né? Às vezes tem uma pedra que é planejada, tem uma bancada planejada. A gente tem muitas outras nuances, tá? Não fica só em móvel, não fica só em pouca coisa como a gente tá, parece que é. Tá? Tem muita coisa que é assim. Só que esses materiais, como eles têm um detalhamento específico, né, para cada projeto, eles exigem ainda mais tempo de compra, né, devido à sua produção. Então, sendo necessário também uma análise da sua produção, verificando a qualidade do fornecedor com mais rigor, porque é uma coisa única, é uma coisa que não tem como você substituir, né? Ah, se eu comprar e vir quebrado e o fornecedor me dá um calote, o que que eu faço? Eu posso correr atrás de outro, né? Enquanto resolve. Se eu compro uma pedra, se eu compro um vidro específico, tal, e isso dá ruim, né, dá problema, o que que eu vou fazer agora? É material específico, não tem onde eu comprar outro para substituir, né? Então, geralmente, quanto mais personalizado, mais rigoroso, mais cuidado vocês vão ter de onde vocês compram, tá? Com como que é feito. Tenta conseguir, né? Esquadria, gente. Esquadria é uma coisa que às vezes o cliente pega uma janela de um jeito, não tem aquela janela no diâmetro para vender, no tamanho para vender, você tem que comprar, mandando fazer, né? Tem diversas coisas. E aí a aquisição de material, né? Acho que é a primeira etapa que a gente tem que falar do controle de estoque, é que é comprar material para conseguir controlar o estoque. Então, a aquisição de materiais é o processo que inicia com a emissão da ordem de compra, que em seguida deve ser aprovada pelo responsável do departamento, né? Para que então, no prazo combinado, a entrega do produto ou serviço para a execução. Então, eu geralmente eu faço o quê? Eu vou lá e falo, olha, precisa comprar bloco, né? Eu mando para o setor de compras. Isso aqui geralmente o engenheiro faz junto com o almoxarife. Então aprova a ordem, então tá bom, vai comprar porque ela tá pra tal da obra. Ele compra esse produto, depois o produto chega. Só que você entende que daqui, ó, de eu fazer isso até isso aqui acontecer, isso aqui não é um processo de ligar lá e acabou, isso aqui pode demorar 2, 3 dias. Ah, professora, desburocratizar. Não é só uma questão de desburocratizar, porque se deixar também comprando do jeito que quiser, a qualquer hora, você não tem controle do preço da obra. Sua obra vai ficar cada vez mais cara. Então é um processo que não é nem por ser burocrático, é que tem que ser organizado. Tá? Ordens de compra, né? Ela deve contar com as especificações dos materiais que devem ser comprados, se necessário, com o detalhamento do produto, né? Como é imprescindível para aquisição de pedras de bancada, eu tenho que falar. Mandar o projeto da pedra, qual que é a medida, qual que é o detalhe que eu quero, com descrição de áreas, tipos de pedras, formato, né, de frontão e saia, entre outros. Conforme as especificidades da necessidade de aquisição, preço unitário, quantidade necessária, incluindo percentuais de perda e assinatura dos responsáveis. Tem isso também, tá? Se você vai comprar, por exemplo, bloco, você sabe que tem um percentual de perda, de quebra. Ah, vou comprar 5% a mais, 2% a mais, pelo menos, porque não dá para contar exatamente com um número exato. Então vocês veem que são bastante coisas que você tem que pensar. É isso contando com a execução da obra que está acontecendo. Isso aqui é só uma das coisas que você tem que resolver no meio de tudo.
né? Então você pode colocar aqui, ó, controle de estoque, né? Ordem de compra número 1, emissão, é a data, né? Então quem que emitiu, é os dados da empresa, item, né? Ah, eu vou comprar bloco, quantidade 1000, modelo, descrição, né? O valor unitário, cada bloco custa R$ 1. Valor total, 1000 blocos deu R$ 1.000. Tem ICMS? Tem. Tem EPI? Tem. Quantos por cento de ICMS? Quantos por cento de IPI? Valor do IPI, né? E aí você tem que pegar e dar uma olhada, né? Tudo isso é importante. Claro que quem vai fazer muitas vezes é o pessoal de compra, mas aí você fala, professor, como que você vai saber, né, quanto que custa? Se o setor de compra vai comprar, como que eu faço? Tem que pedir orçamento? Geralmente é assim, ó, se você está começando, você vai ter que pegar e ligar nos lugares, né, pelo menos uns 3, 4 lugares diferentes e ver os preços. Ver preço, ver prazo, ver tudo. Se você já é uma construtora que tem há muito tempo, né, que ela já está ali consolidada, geralmente eles têm um banco de informações. Eles têm uma planilha de Excel já com os preços, com os fornecedores, tudo facinho. Então dali já está pronto. Olha, quem me vendeu o bloco já foi Silano, Ciclano e Beltrano. Eu ligo o A, B, C, já falo, pergunto, quanto que tá, quanto que tá, quanto que tá? Tá tanto. Então, tá ok. Quanto que vai dar com ICMS, ICMS? Ah, você anota aqui, puf, puf, pronto, acabou. É assim, resolve rápido, sabe? Você liga e já resolve. Quando você não tem contato, né, a primeira vez, aí é normal, a gente tem que ligar de empresa a empresa, perguntar para cada uma delas, né, o que é o melhor de ser feito, tá? Para depois você fazer o que é que tem que ser feito. Então vemos então que temos uma grande quantidade de tipos diferentes, volumes de materiais, embora por isso é necessário o controle ou gestão de estoques, o qual é realizado com alguns objetivos apresentados por Lobo, né? Quais são os objetivos de eu fazer isso? Reduzir os investimentos em estoques, comprar o necessário, é não ter estoque muito grande, no sentido de não ter estoque sobrando, né? É comprar realmente o que eu vou usar. Para que eu vou comprar coisa que eu não vou precisar, né? Buscar novos instrumentos, né, que auxiliam e melhorem a gestão de estoques, tá? Isso também é muito importante. Durante as compras, eu posso ir buscando informações tanto com fornecedores quanto com pessoas para eu verificar essas informações. Buscar a padronização de produtos e fornecedores. Então, buscar, né, ter um padrão de produto, de fornecedor, especialmente em função da qualidade. Se você puder ter 2 fornecedores, 3 que consigam fornecer mais, todo bruto para você, melhor ainda. Quanto menos gente você envolver, melhor. Mais Claro que aí depende do preço, mas se você puder ter isso, né, é muito bom, porque fica tudo fixado numa empresa só, você consegue negociar desconto, porque você vai comprar tudo dele, você vai ter uma compra enorme, provavelmente, né? Manter o contato com o fornecedor no fim de garantir o cumprimento dos prazos de entrega. Não briga com o fornecedor, gente. Eu sei que às vezes tá estressado, tá com uma correria, o fornecedor não tá colaborando. Não briguem com fornecedores, tá? Ah, o fornecedor precisa de mim e você precisa dele. Se ele pegar e falar assim, ó, não vou te entregar, problema é seu, se vira, rescinde o contrato, problema é seu, você tá perdido. Porque às vezes isso acontece numa quarta-feira e segunda-feira tem que ter um material. Tava tudo pronto, só porque o cara não entregou na quarta, vai entregar na quinta. Dependendo, vai atrasar um dia, ou nem vai atrasar, mas vai atrasar um dia, é melhor deixar vir, atrasar um dia, do que você ter que ir atrás de outra pessoa para fechar um outro contrato, ver uma outra coisa. Isso aí de um dia vira uma semana, né? Da quarta para quinta você vai para terça da outra semana. Então, às vezes tem que engolir um pouquinho. O fornecedor nem sempre é tranquilo, parece que não, o pessoal quer vender. É diferente, tá? O jeito dos fornecedores de construção civil não é a mesma coisa de você ir no comércio comum e comprar, né? Quando você está lidando com coisa pequena, ainda é mais solícito, mas quando é obra, essas coisas maiores, gente, às vezes nem sempre é um processo tão tranquilo assim, tá? Às vezes pode dar aí atrito, tá? Adiantar-se da situação de mercado, né, ver disponibilidade de material. Ah, tem a previsão de acontecer X, então já vamos, né, pensar nisso antes.
né? Disponibilidade, necessidade, aumento de preço, variação de inflação, tá? Peraí, só um segundo que apareceu uma mensagem aqui. Acho que minha câmera desligou e vai ligar agora de novo. Voltou. Garantir o atendimento aos clientes e a produção, é claro, eu tenho que pensar sempre que a minha linha de produção, né, que é a minha obra, ela não pode parar, ela tem que estar, né, trabalhando independente de tudo, então eu tenho que resolver o problema que está acontecendo para que isso não pare. Ter um estoque, né, de materiais necessário para a execução das grandes estoques, não necessitam, pode, estoques muito grandes, né, que em etapas que não precisa, por exemplo, eu estou na etapa de fundação, me chega um monte de telha lá na obra, o que eu vou fazer com esse monte de telha só na fundação ainda, né, isso pode atrapalhar um espaço no canteiro, meu canteiro é amplo, então tá, né, até tudo bem, mas se eu tenho um canteiro aí restrito, longitudinal, ou um canteiro normal, dependendo é melhor esperar chegar a hora de colocar a telha para comprar a telha, tá? O essencial para o estoque de materiais no canteiro de obras é o quê? É ter em obra o que é necessário para a execução do serviço, evitando-se estoques excessivos e ou, né, materiais em períodos que não são utilizados, eu acabei de falar da telha. Quando chegam novos materiais, né, aí sim a gente tem que fazer o quê? Preencher uma ficha de entrada com os dados nota fiscal, né, e nota de recebimento. E os registros de saída podem ser preenchidos em solicitações de materiais. Devem ser proibidas retiradas de material armazenado sem o registro. Por quê? Porque senão alguém fala assim, vim aqui pegar tal coisa. Por quê? Porque fulano falou para eu pegar. Tá? Geralmente você faz assim, você deixa um caderno, livro ou um Excel, e o almoxarife vai anotando, tirou aqui 100 metros de fio. Quem que pegou? Fulano. Então você vai anotar, fulano pegou, aí você tem no Excel, você coloca lá dia, hora, né, e coloca sobre os cuidados de quem? De ciclano, que é o engenheiro, de ciclano que é o mestre de obra. Aí vai lá, anota. Se um dia alguém falar assim, tá faltando fio na obra, né? O engenheiro não cuida, você consegue ir lá e ver, olha, o fio que tinha aqui foi retirado por fulano, beltrano e ciclano, tá? Então você consegue rastrear o que aconteceu. Eu sei que às vezes parece neurótico, né, fazer esse tipo de coisa, mas é assim que tem que ser, tá? Se você deixar livre, começa a usar material em hora indevida. Não é nem questão de roubar, tá, pessoal? É usar mesmo sem necessidade. Usar fora de hora, tá? Digamos assim. Então, essa ficha de controle de estoque deve contar com as informações com a descrição do produto, código, lote, se você tiver, é bom, né? Unidade de consumo, tem que atentar a isso. Às vezes é quilo, pegou tantos quilos de tal coisa, pegou tantos sacos de não sei o quê, tantos metros, né? Né? Então eu tenho que contar com isso, né? Estoque mínimo de material, que é muito importante, saber o quanto que eu não posso deixar baixar. Olha, eu tenho que ter no mínimo 10 sacos de cimento aqui, porque eu não posso ficar sem. Então, se chegar nesse ponto, eu tenho que comprar, né? O local de armazenamento no almoxarifado ou outro local no canteiro, data e quantidade de entrada e saída do material, valores e para qual serviço e quem vai utilizar o material, permitindo assim a rastreabilidade, tá? Então eu trouxe um exemplo de uma planilha aqui para vocês, mas você tem liberdade de fazer o que você quiser, né? Então o controle, né? A obra, nossa casa, empresa, quem que forneceu, ó, tá vendo? Nota fiscal, deixa aqui. Porque aí se alguém fala assim, o aço retirado foi qual? Você sabe falar até o dia, quando que comprou, porque o aço tem aqui a nota fiscal tal. Quando que foi a data de pedido, né? Data de vencimento, data de entrega, ó, né? Item e serviço. E aqui depois eu coloco mais colunas. Aí eu coloco assim, retirado por. Isso aqui na verdade é de entrada, né? Uma tabela de entrada. Depois eu posso fazer uma de saída, tá? Aí eu coloco item tal, retirado por, eu sei tudinho, mesma coisa. Então a ideia é só criar esse controle. Antigamente fazia com o livro, não fazia com Excel, não tinha como ter computador em obra, era caro. Então você tinha um livro, caderno, que você ia guardando tudo, tinha pasta, né, com organização de nota fiscal. Hoje faz já tudo no computador. É muito mais fácil, tá? Tem que manter esse controle sempre em dia e fazer uma avaliação rotativa, né? Sempre estar de olho, né? Um inventário rotativo para observar o controle. Caso existam problemas, divergências, aí vai ter que ser realizada a investigação ou ações para saná-los, né? E de preferência ter esse controle automatizado. É mais rápido, né? Você consegue clicar ali no Excel, manda, envia para alguém, mexe, é muito mais rápido do que você tudo de papel.
E no seu controle de materiais, né, seus principais objetivos com a ficha de controle são ter ciência dos materiais existentes, análise de pedido de reposição de materiais e ter os valores estocados, né? O que é valor estocado? Se eu comprei, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você vai no supermercado e você faz compra, né? Compra comida. Ficou R$ 500 sua compra. E aí você começa a consumir os produtos que você comprou, você começa a comer, né? E gastei isso aqui de arroz, gastei isso aqui de feijão, isso aqui de óleo. Claro que a gente não consegue mensurar isso nesse sentido, mas se você conseguir se medir, você consegue saber quanto que você tem de dinheiro em estoque na sua casa de comida. Né? Olha, eu gastei R$ 500 no supermercado e eu já comi R$ 100 em uma semana. Então eu tenho R$ 400 de dinheiro, né, de alimento em dinheiro estocado. A obra é assim. Olha, essa fase vai custar R$ 1 milhão. Eu já comprei todos os materiais. Tá, então tem 1 milhão estocado. Começou a usar. Olha, agora tem R$ 800 mil estocado. Para a empresa, para o setor de contabilidade, é importante saber o quanto que você tem em estoque de valor. Tá? Eu sei que parece não fazer muito sentido, mas é muito importante saber o quanto você tem em estoque de valor. Tá? Então, para a gente verificar a importância dos materiais em estoque de um canteiro de obras, né, em termos de valores, são classe A, né, são os materiais de maior importância, né, a que merecem um tratamento preferencial, justificando procedimentos detalhados e uma grande atenção, porque são o que custa mais. A classe B são os materiais de situação intermediária entre classe A e C, e a classe C são o quê? Materiais de menor importância, que justificam pouco ou nenhuma atenção por parte da administração, tá? E aí é o mais rápido possível. Tá, então a classe A, gente, né, abrange uma quantidade de materiais de cerca de 20% em relação a todos os materiais estocados, com representação de 80% dos custos dos materiais estocados. E a classe B, ela tem uma quantidade intermediária entre A e C, com cerca de 30%, né? E os materiais estocados apresentam um custo de 15%, enquanto a classe C tem uma grande quantidade desses materiais, sendo que cerca de 50% de toda a quantidade estocada. No entanto, corresponde só a 5% do custo. Eu vou mostrar para vocês a figura, só para vocês entenderem já, tá? Então, essa análise, né, ela permite o quê? Uma maior eficiência e controle, né? Sendo que os materiais classificados na classe A são os materiais mais necessários e o qual a gente vai ter que dar mais atenção. Então, por exemplo, o que é um material classe A? É um concreto, é um cimento, é uma brita, é bloco, é aço, é coisa que vai ter muito volume. São poucos materiais, são assim 20, 30, 15 materiais, mas é muito volume, por isso, e são materiais às vezes caros, por isso é muito caro. Por exemplo, qual que é o material classe A de uma obra de pavimentação? Vai ser a brita, vai ser o concreto, o cimento betuminoso, lá usando a quente, né? Vai ser o que vou colocar de leito, de base, subbase. Isso aí vai usar muito. Aí, por exemplo, vai ter em alguns pontos parafusos que são aplicados nas placas de sinalização. Esse parafuso, qual que é o custo dele em relação ao que eu gastei no outro? Eu gastei às vezes nesse parafuso, vai ficar R$ 500 de parafuso. Ah, legal. E quanto que fica a obra inteira? Fica R$ 7 milhões. Entende que esses R$ 500 é nada perto dos 500 milhões. Então isso aí é classe C. Se eu perder um parafuso ou dois, vai mudar a obra inteira? Não vai. Agora, se eu perder uns metros cúbicos aí de betume, aí vai dar problema. Então essa é a ideia, tá? Tem materiais que precisam de mais atenção por serem muito mais usados, estarem em muito maior abundância. Tá? Então, através da curva ABC, uma curva famosinha, né, que é possível identificar uma hierarquia econômica, né, da importância dos materiais de uma obra, é referência de quantidade e importância para se ter uma e utilizar em argumentações de negociação, né? Materiais que você vai comprar muito, a gente vai ter que tentar pedir um pouco de desconto. Então, olha bem, eu tenho um gráfico, né, que eu tenho aqui no eixo X a quantidade de itens em percentual, e aqui o valor desses itens. Então, a classe A, olha bem, ó, eu tenho só 20% dos itens, né? Chega até 20%. Só que se eu olhar o valor, ela chega até 80% do custo. Então, aqui eu tenho pouca coisa que custa 80% do dinheiro da obra. Custa quase todo o dinheiro da obra vai aqui nessas poucas coisas. A classe B, né, eu já tenho aqui de 20 até 50. Então, aqui eu tenho 20%, deixa eu marcar aqui. Se eu sair de 20 para 50, aqui quanto que eu tenho? 30%. Então eu tenho já um pouco mais de item.
Né? Só que acontece com eles, eles custam aqui, ó, né? Eu lembro que no texto lá a gente falou, né? Que eles vão, né, até 95%, né? Então aqui, ó, se eu olhar essa faixa aqui eu tô no 95, quanto que custa essa faixa aqui? Isso aqui vai custar 15% só da obra, enquanto aqui custou 80%, certo? Aí a classe C eu tenho muita coisa, ó, vai dos 50 até os 100, então eu tenho 50% dos materiais aqui. Isso aqui é claro que são valores em média, tá, gente? Não é que toda obra vai ser esse percentual. E aqui, quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 5% só dos valores. É muito pouquinho. Então aqui vai entrar prego, né? Por exemplo, um saco de prego. Você precisa ter um controle absurdo sobre um pacote de prego? Não precisa, né? Vale a pena eu manter esse controle, sendo que às vezes o controle fica até mais caro do que comprar mais prego, né? Ah, e se for o concreto? Opa, concreto é caro, né? Vai ser muito volume. Então, essa é a ideia de fazer ponderação, né? É entender quais os materiais que realmente são materiais caros, são materiais que vão ser usados em grande volume e ter esse controle para ver, né? Qual que eu posso gastar, quanto eu tenho que gastar de cada e saber exatamente, né, o percentual e falar, olha, isso aqui vai custar mais. Talvez você consiga até argumentar com o fornecedor para ficar mais barato, né? Tem N fatores aí que pode ser envolvido, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse conteúdo antes da gente continuar com a situação problema? Tranquilo? Então vamos lá, é uma situação problema mais tranquila, tá? Aí no final a gente fica para tirar dúvida. Então, digamos que você trabalha em uma empresa, né, que executa as reformas de lojas em shopping centers, né? Então você trabalha na reforma de shopping. E uma nova obra se iniciará em um prazo de um mês. E nessa obra você deverá realizar a remoção de revestimento. Então tem revestimento na parede, né? Você vai tirar o revestimento, mudar ponto de instalação elétrica de lugar, colocar algumas tomadas em lugares diferentes, porque às vezes precisa, né, de mudar um balcão, de fazer algo do jeito, então você precisa mudar essa tomada de lugar. E vai realizar o assentamento de novos revestimentos e a instalação do mobiliário, né, que deve ser executado em 40 dias. Então é um tempo até grande para fazer isso. O espaço que você terá para a execução da obra é o próprio espaço. Você não tem canteiro. Seu canteiro é um canteiro restrito. Você tem que trabalhar dentro da própria loja. Você não tem onde ir para longe. Né? E para isso você deverá apresentar um planejamento de compra e controle de materiais. Nossa, né? O que eu vou fazer, professor? Isso aqui é tranquilo, tá, gente? Isso aqui é o normal, tá? É o dia a dia que vocês vão ter, vai ser fazer esse tipo de coisa, tá? Nada de anormal. Então, para a gente ter a condição de executar a obra no prazo, né, o primeiro passo é fazer o quê? É entender todos os serviços e um cronograma, né, que viabilize esse prazo, tá? Então, assim, eu sei que eu tenho 40 dias. Geralmente, obra de shopping é assim, você não pode ter atraso. Daqui 40 dias é a inauguração. Pronto. Daqui 50 dias é a inauguração, porque 40 dias é para você acabar, eles têm 10 dias ali para arrumar, limpar, instalar, tu tem que instalar, chegar produto e pronto. Então você sabe que o seu prazo é 40 dias. Você vai ter que organizar seu cronograma para dar nesse tempo. Com o cronograma e serviço em mãos, é possível realizar o planejamento de quais serão os materiais necessários, classificar eles por tipos e então planejar como que vai ser a compra, né? E se existe o material para compra próximo do local antes de iniciar. Porque às vezes, dependendo do que você for fazer, você não tem material perto, é de longe, principalmente coisa específica, tá? E aí você tem que pedir encomenda. Quanto mais específico o material que você tinha que fazer que encomenda, pior é, porque mais demora para chegar, mais problema você pode ter com o fornecedor. E por fim, né, como o espaço para armazenamento é limitado, você deve ser programado um controle de materiais com fichas de controle de entrada e saída de materiais,
tendo sempre a possibilidade de rastreamento após a conclusão. Porque se acontecer alguma coisa, alguém questionar alguma questão de valor, parece que não, mas acontece, né? Você tem como não é, você tem como resgatar, né? E olhar o que que comprou, aonde que tá, o que que fez, você consegue ver tudo isso, tá bom? Pessoal, a aula, o conteúdo, tá, da aula de hoje a gente termina aqui e eu fico agora para tirar dúvida de vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Pode ficar à vontade. Nenhuma dúvida mesmo, pessoal?
Nenhuma dúvida mesmo, pessoal, tranquilo? Tô tranquilo mesmo, pessoal? Nenhuma dúvida? Sempre deixo o finalzinho pra gente conversar. Vocês sempre mandam algumas dúvidas. Hoje ninguém mandou nenhuma dúvida. Bom, pessoal, sem ter nenhuma dúvida, tá? A gente encerra por aqui então, tá bom? Chegamos no final do tempo da nossa aula. Agradeço a todos pela atenção, tá? Não deixem de estudar, né? Peguem o livro de vocês. Toda aula é sempre baseada em um livro didático. Estudem, tá? Para completar, para não deixar tudo para a última hora e fica muita coisa. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Se cuidem, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.